As caravanas que cruzam o Roba el-Khalieb devem enterrar seus mortos ao longo do caminho, pois no calor do deserto, um corpo logo fica putrefato, e em 2 dias nenhum homem suportaria ficar por perto e nenhum animal o carregaria em suas costas. A única exceção é feita quando uma pessoa possuidora de riquezas falece durante a jornada, visto que a família do cadáver detém os meios de fazer com que seja embrulhado em panos saturados com mel, o qual tem a propriedade de inibir a decomposição. O mel é utilizado para encher a boca, as narinas, as orelhas, as cavidades oculares e outros orifícios do corpo, e contanto que todas as aberturas estejam vedadas, a carne pode ser preservada como se estivesse em vida durante várias semanas. Um homem sozinho nas terras infecundas aprende a seguir os rastros dos camelos e a reconhecer os túmulos daqueles que morreram no caminho. As carcaças dos animais não têm uso como alimento, visto que são rapidamente limpas até os ossos pelas criaturas do deserto. No entanto, os cadáveres de homens são protegidos pela terra e pelas pedras empilhadas sobre estes. O viajante faminto logo aprende a confiar em seu olfato para que o guie até seu repasto, e a sombra brilhante que se sobressai acima do local da sepultura, tão claramente visível à segunda visão, é um sinal seguro de que sua barriga ficará logo cheia. Ele deve ser rápido caso tenha de chegar a um túmulo fresco antes que este seja encontrado pelos que se alimentam dos mortos, visto serem adeptos dessa caçada, e raramente deixam um corpo descansar na terra além da passagem do dia e da noite. Esses ghouls são raramente vistos por nossa raça e são quase desconhecidos, a não ser pelas fábulas que aterrorizam as crianças. Entretanto, nos mais distantes recessos do deserto, não são tão tímidos quanto a descoberta, especialmente quando seu único observador é um errante solitário que tem o mesmo objetivo que eles próprios. Os ghouls são de estatura pequena, com braços e pernas esguios, mas corpos redondos, possuindo barrigas distendidas, assim como sua pele desnuda e negra, de modo que são quase invisíveis à vista ordinária. Não sendo em pé, mais altos do que a altura do cotovelo de um homem, eles parecem, em uma primeira impressão, ser um bando de crianças, salvo pelo fato de se moverem de forma silenciosa, com seus ombros encurvados e suas mãos com garras roçando levemente os desertos de areia, seus olhos negros brilhando e alertas com relação ao perigo e seus dentes amarelos, similares àqueles de um cão, expostos entre seus lábios partidos, pois eles cheiram o ar tanto com o nariz como com a boca aberta para a captura do odor de morte. Um homem imperturbado pelo medo pode facilmente defender-se de 5 ou 6 destas criaturas com somente uma pedra grande ou tendo um fêmur como arma. Porém, são atraídos pelo som do conflito e rapidamente se juntam em grandes números, de modo que é prudente fugir em retirada e deixá-los com o deleite do prêmio. Nunca consomem a carne dos vivos, ainda assim, eles sabem como descobrir um cadáver e como enterrá-lo, e um homem por eles morto é coberto com terra durante um dia, e depois eles retornam para o festim. Eles devem lutar não somente com as raposas do deserto e outros animais da noite que se alimentam de carniça, como também com os Shaklahi, que deprivam os cadáveres da sua virtude em termos nutritivos, a menos que estes sejam desviados para longe. Os Shaklahi e aqueles que dos mortos se alimentam são antigos inimigos bem acostumados a lidar uns com os outros, e na maior parte do tempo eles observam a jocosidade de respeitar a reivindicação de qualquer que seja a raça que primeiro descobrir o túmulo. Às vezes, os ghouls levarão porções do cadáver para que os Shaklahi dele se alimentem, e eles, em troca, não retirarão a excelência dos ossos dos mortos, mas permitirão que reste o tutano para a gratificação dos ghouls. Os ghouls do deserto são menores de corpo do que aqueles que jazem em espera em um local oculto nas cercanias de cidades, próximo a locais de enterro. Falta de sangue e a aspereza da terra retardam seu desenvolvimento e crescimento e fazem com que sejam mirrados nos membros ainda que tenazes de vida, possibilitando que suportem durezas que matariam seus irmãos habitantes dos locais dos homens. A despeito dessas diferenças,
eles são uma raça única, compartilhando a mesma linguagem e até o mesmo folclore. Aqueles do deserto relatam entre si o conto de Noureddin Hassan, um nobre de Bussorah, que fizera um pacto com um ghoul de sua cidade chamado, em sua própria língua, Genarca, em troca de que sua amada esposa pudesse repousar em seu túmulo sem ser molestada. O homem concordou em matar 8 estrangeiros em noites sucessivas e fornecer ao ghoul seus cadáveres, sendo os homicídios descobertos depois que Hassan havia matado 7 de seus colegas cidadãos. O infortunado homem tirou sua própria vida e assim cumpriu com seu juramento. Esse conto não é desconhecido de nossos contadores de histórias. No entanto, para os comedores de mortos, isso tem um especial significado. Eles reverenciam a santidade de uma barganha acima de visto que todas as outras ligações e, uma vez tendo concordado em realizar um serviço, fazem-no sem falhas. Uma outra fábula contada a respeito desse ghoul da cidade refere-se ao roubo furtivo de uma tumba sagrada sob uma mesquita durante o período de jejum do Ramadã, e como a glutonaria do ghoul colocou-o em conflito com os seguidores deste. No entanto, é demasiadamente extensa para ser relatada aqui. Genarca é uma espécie de herói para sua raça, cujas explorações formam o assunto para muitas narrativas. O viajante é aconselhado a ficar em paz com os que se alimentam dos mortos, oferecendo-lhes a maior parte de qualquer cadáver desenterrado ao longo das estradas utilizadas pelas caravanas. Este não é nenhum sacrifício potente, visto que a carne dos mortos não permanece sã por muito tempo no deserto, e nenhum homem, a despeito de sua fome, poderia consumir mais de uma pequena parte do cadáver antes que se torne tão impuro e infame para que seja retido no estômago. Em retorno a essa exibição de generosidade, as criaturas cessarão seus ataques, pois não são hostis por natureza e entram apenas em contendas com relação à comida, a qual é escassa nas terras inférteis. Eles conversam em sussurros secos em sua própria língua, desconhecida além de sua raça, mas aprenderam o suficiente de nosso idioma a partir das conversas nos acampamentos das caravanas para ter conhecimento de seu significado. Seu conhecimento dos locais antigos no deserto é completo. Durante gerações incontáveis, buscaram seus alimentos através das terras arenosas e desenterraram coisas e criaturas mais estranhas do que os mortos por sob as pedras. O que os Shaklahai desconhecem, os ghouls lembram-se, e aquilo que não pode ser aprendido questionando-se uma raça será ganho da outra. Nem tem uso algum para as tumbas escondidas, ou cidades antigas, ou ouro e prata enterrados, mas trocarão conhecimento por carne de homem ou animal. Um andarilho uma vez negociou com os que se alimentam dos mortos a localização do vale da cidade perdida de Irem de muitos pilares, pelo preço extraordinário do corpo de uma bela dama de alta família que havia sido envolta em mel após sucumbir à picada de uma serpente. Ghouls temem aproximar-se de fogueiras de acampamentos das caravanas para que não sejam mortos pelas flechas dos guardas. No entanto, ouviram por acaso os membros da família falarem de tal morte, e o viajante dentre eles era audaz e esperto o suficiente para infiltrar-se secretamente no acampamento antes da aurora e levar para longe o cadáver pingando docemente enquanto todos no local ainda dormiam. Logo depois que aqueles pagos para manterem guarda e ficarem acordados durante a noite tivessem se retirado para debaixo de suas cobertas. O corpo não foi consumido naquela noite, pois ainda estava muito fresco, tendo sido preservado pelo mel, e era tarde. Entretanto, o andarilho realizou o mesmo serviço que os enlutados pranteadores, sentando-se junto ao cadáver enquanto este apodrecia sob o sol e era visitado por besouros e moscas, depois de terem cuidadosamente removido os panos que envolviam o corpo e limpado sua pele de seu suor grudento e dourado. Na noite seguinte, este fora comido com prazer e o segredo do vale de Irem fora revelado.